Eu queria continuar falando, no último vídeo eu falei sobre a cartografia, mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre mais as navegações, enfim, né? E isso foi uma das maiores aventuras tecnológicas da humanidade, tá? Quando os europeus começaram a explorar o Atlântico. Eles não tinham mapas precisos da América do Sul. Isso eu falei em outro vídeo, não nesse, enfim. A grande parte do oceano era desconhecido, era um grande mar azul que você podia ir e nunca mais voltar, literalmente. Os portugueses começaram a avançar pela costa. Eu vou falar sobre as doenças disso também, pela costa da África, sobre o patrocínio de Henrique, o navegador, sobre o patrocínio, né, de Henrique, o navegador. Eles desenvolveram tecnologia de navegação, cartografia e construção naval muito impressionante. Eu vou falar sobre as doenças, eu vou falar sobre escorbuto, que eu quero falar sobre isso. Enfim, as primeiras grandes dificuldades eram tempestades oceânicas, falta de água potável, escorbuto causado pela falta de vitamina D, erro de navegação, que podia ficar ali, motins, todo mundo cansa, estamos cansados de ficar aqui semanas em mar azul, sem fim, né? Aí queria aquele psicológico, né? Tô aqui há semanas aqui, só vejo aqui um mar azul, só azul, 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 azul. Cadê a civilização, gente? Pelo amor de Deus, me tira daqui. O cara começa a perder a sanidade mental, né? Enfim, medo de entrar em várias desconhecidas e morrer ali, né? Corrente marítima e ventos difíceis. A grande navegação portuguesa foi perceber que os ventos do Atlântico funcionavam como um sistema circular. Em vez de navegar sempre junto à costa, né? Em vez de navegar sempre junto à costa africana, eles aprenderam a chamada volta do mar, entrando profundamente no Atlântico para aproveitar ventos favoráveis. As embarcações se adaptaram também, tá? Enfim, tá? A caravela era pequena, a caravela inicialmente era pequena, rápida e manobrável, né, inicialmente. Depois surgiram ali navios maiores, os naus, né? Os naus maiores, capazes de transportar mais carga, canhões, água e alimento. A evolução foi gradual, barco por ter medievais, caravelas, naus, grandes galeões, né? Aqueles galeões, nossa. Tu já viu aqueles galeões espanhóis, né? Base. Enfim, né? Quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né? Em 1500, né? Ele tinha partido para Índias. Só para utilizar justamente esse conhecimento dos ventos atlânticos ao navegar, encontrar a costa brasileira. O historiador ainda discute se foi um encontro ocidental ou se havia conhecimento prévio de terras do oeste, mas não existe prova científica conclusiva de um conhecimento detalhado do Brasil antes de 1500. Sobre o tamanho do Brasil, Portugal não percebeu a dimensão gigantesca do subcontinente. Em 1500, os portugueses conheciam apenas uma pequena faixa costeira da região do Brasil. Durante o século, eles imaginaram que fosse apenas a parte do litoral sul-americano, né? Enfim, né? Somente ao longo do tempo, né, com expedições costeiras, exploração dos grandes rios e avanço para o interior, começou a ficar claro que o território não era apenas uma ilha, né? Era algo é, que sem a tecnologia moderna era algo imensurável, né? Outro planeta. Comparar a idade, comparar você sair lá de Madrid ou de Lisboa, sair de uma capital europeia, não importa qual seja, e você ir aqui para América do Sul, sem civilização europeia, era outro planeta, velho. Era para eles, na visão deles, era como você sair hoje da Terra para Marte. Era outro planeta. Era outro planeta, totalmente diferente. Aqui não tinha civilização, era mato, 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 índio, 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 bicho, 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 bicho. É basicamente isso, né? Enfim, durante décadas, ele imaginava que fosse apenas uma parte do litoral, né? Na parte do litoral, né? Enfim, né? Somente com expedições costeiras, exploração das grandes, explorações maiores, né? Enfim, um marco importante foi tratado de todos eles. Portugal acreditava que parte da América seria relativamente pequena, porém, conforme as medições e explorações ocorreram, percebeu-se que havia muito mais do que se imaginara, né? Enfim, a verdadeira noção da imensidão ocorreu um tempo depois, não demorou muito tempo, não demorou muitos anos, foi relativamente curto para a história, enfim, né?
A descoberta do interior, mapeamento de bacias enormes como a Amazônia do Pará, enfim, né? Foram ali sendo gradualmente descobertas. Nessa época, os portugueses perceberam que controlavam o território continental, né? E não apenas uma ilha, né? Um dos maiores países do planeta que os portugueses tiveram ali controle, né? Enfim, né? É basicamente isso. É basicamente isso. Os malucos demoraram para perceber onde eles estavam pisando, os portugueses demoraram para perceber o tamanho do território que eles estavam que eles estavam entrando, né? Enfim, mas até chegar até aqui, eu queria falar sobre um pouco de biologia, sobre o escorbuto, que faz os seus dentes cair da boca, enfim, nesses naus. As primeiras semanas eram tranquilas, mas enfim, né? Aqui a exploração marítima foi algo gradual, lento e mortal, né? Enfim, foi algo lento, gradual e mortal para muitos, né? Muitos nunca voltaram para casa. Enfim, eu acho que eu acho que você entrar numa caravela, num naus, se você não tivesse muita sorte, aquilo ali era uma sentença de morte, tá? Era uma sentença de morte. O Atlântico seria teu túmulo. O Atlântico seria o seu fim. Enfim, né? O Atlântico ali seria o seu fim. Eu não tô brincando, não. Tem vários registros dos caras jogando corpos no mar, tá? Enfim. Mas, cara, eu imagino a cara do rei de Portugal colocando a mão na cabeça e falando assim: caramba, eu tô com um subcontinente na minha mão. Enfim. Eu fico imaginando ele raciocinando esse tipo de coisa, né? Eu fico imaginando o raciocínio da cabeça dele, ali raciocinando que ele tem ali um subcontinente na mão dele, enfim. Deve ter sido uma virada de chave na cabeça dele de Portugal. No começo, a ideia era contornar a África, chegar às ilhas através de peçaria, e de repente, eles depararam, né, com uma massa de terra gigantesca. A vida nessa caverna era um teste externo extremo de sobrevivência. Enfim, né? Era quase um bilhete de loteria onde o prêmio era sair vivo, né? Parabéns, você chegou no outro lado. Enfim, né? As primeiras semanas até que passavam sem grandes crises, né? Enfim, sem enfim, né? Pois a água ainda estava potável e os alimentos estavam frescos, né? Frutas e alguns animais vivos, né? Codorna, enfim, durava um pouco, mas depois de um mês em alto mar, a situação piorava gradualmente. Água podre. Água armazenada em barris de madeira começava a criar lodo, fumo e ficava com um cheiro insuportável. Beber água não era mais prazeroso, sobrevivência comida estragada. O biscoito náutico, a barra da alimentação, ficava duro como pedra. Eu tava comendo biscoito ou pedra, enfim, né? Eu acho que esse celular aqui, ó, é mais macio, né? É mais macio, ó, morder assim, ó. Era mais macio do que fazer isso, enfim, né? O biscoito ficava duro, infestado de caruncho e barato, né? Falta de higiene. Centenas de homens espremidos em espaço minúsculo, sem banho, e convivendo com um som de rato, o rato passando na tua cara enquanto você dorme. Doenças como desinteria e tifo eram comuns. O escorbuto era o verdadeiro ceifador de vidas, tá? Olha aqui, ó, responsável por mais mortes em alto mar do que naufrágios ou batalhas. Ao contrário do que marinheiros da época pensavam, achavam que era o ar do mar ou o ar sangue corrompido. O escorbuto era uma doença carencial causada pela falta severa da vitamina C, ácido ascórbico, né? O nome é ascórbico no organismo. Como o cardápio do navio não tinha frutas cítricas ou vegetais frescos, o estoque de vitamina C do corpo zerava em poucas semanas. O colágeno falhava, a vitamina C é essencial para a síntese de colágeno, a proteína que funciona como cola do nosso corpo, né? Dando estrutura à pele, vaso sanguíneo e cartilagem óssea, né? Sem isso, rapaz, os sintomas apareciam sem colágeno novo, os tecidos começaram a desmanchar, as gengivas ficavam extremamente inchadas, inflamadas e começavam a sangrar espontaneamente, né? Enfim, o tecido conjuntivo e ligamento que prende os dentes aos ossos da mandíbula apodrecia, fazendo com que os dentes ficassem mole e caíssem, enfim, né? Tinha hemorragia interna, antigas cicatrizes feitas se reabrem, né? Os vasos sanguíneos ficam frágeis, começam
estouração da pele, gerando mancha roxa e dores absurdas nas articulações, né? Enfim, né? Ficavam frágeis, né? Enfim, gerando mancha roxa e dores nas articulações absurdas. Se não for tratada, a pessoa morria por exaustão e hemorragia interna generalizada. Demorou uns séculos, né? Para que a medicina naval entendesse o que estava acontecendo ali. Quando a Marinha Britânica adotou o critério, né, do século XVIII, o escorbuto foi praticamente erradicado dos navios, tá? Enfim. Então, foi no século XVIII, agora eu não lembro, enfim. É basicamente isso, tá? Nossa, tô cansado, porque fiquei exausto.